Olá, bom dia! Está começando mais um programa em Tuas Mãos aqui na TV Meio Norte, neste dia que a igreja celebra a abertura da Semana Santa. E o Domingo de Ramos nos ensina que seguir a Cristo é renunciar a nós mesmos, abraçando diariamente a nossa cruz. Vamos agora meditar a segunda leitura da liturgia de hoje. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez o ser igual a Deus, uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai, palavra do Senhor. E vamos entender um pouco mais sobre esse momento tão importante para a nossa fé, agora nessa entrevista. Na nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre a Semana Santa, que se inicia hoje, dia 28 de março. E para conversarmos sobre esse tempo, nós vamos falar agora com o Padre Oswaldo Cardoso. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Muito obrigado e bom dia a todos. Obrigado a você, Joyce, e obrigado a todos os telespectadores que nos ajudam a fazer esse programa cada vez melhor. Qual a relevância espiritual das celebrações que acontecem nesta semana? Bom, a Semana Santa é antigamente chamada de a Grande Semana. É a última semana de Jesus, é nela que nós celebramos, contemplamos os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. Então é a semana em que nós somos convidados a celebrar Jesus Cristo, aquele que se ofertou por amor a nós, se ofertou por amor a toda a humanidade. O que a Missa dos Santos Óleos significa para a Igreja? A Missa dos Santos Óleos é chamada de a Missa do Crisma. Nessa missa, o arcebispo, juntamente com todo o clero, com a presença dos padres, dos diáconos da arquidiocese, o bispo celebra os compromissos sacerdotais e renova os compromissos sacerdotais dos padres que estão a serviço da Igreja em nossa arquidiocese teresina. E nesta Santa Missa também, por ser chamada de Missa dos Santos Óleos, o bispo ele abençoa o óleo do batismo, o óleo dos catecúmenos e o óleo dos enfermos. E o óleo do Santo Crisma é consagrado pelo bispo. Então essa missa praticamente acontecem essas duas realidades, a bênção dos óleos do batismo e dos enfermos, a consagração do óleo do crisma, mas também tem a renovação dos compromissos sacerdotais dos padres que estão a serviço da nossa igreja. E por que esta missa é celebrada na segunda-feira na nossa arquidiocese? Bom, já é uma prática muito antiga. Eu tenho 23 anos de padre e já no tempo que eu era seminarista já acontecia a celebração na segunda-feira, a Missa dos Santos Óleos. Aqui em Teresina nós celebramos na segunda-feira por conta das realidades pastorais. A nossa arquidiocese Teresina, por ter um território muito vasto, muito grande, seria muito ruim para os padres virem na quinta-feira pela manhã e voltarem para as suas paróquias no horário da tarde para celebrar a missa das 17 horas da quinta-feira. Então foi convencionado em nossa arquidiocese celebrar na segunda-feira para que nós padres, todo o clero da arquidiocese teresina e todo o povo da arquidiocese teresina
pudesse participar. Então, a celebração acontece por razões pastorais. Gostaria que o senhor explicasse para a gente o que significa o Tríduo Pascal. Bom, Tríduo Pascal são 3 dias dentro da Semana Santa, que são 3 dias mais intensos da celebração da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. O tríduo começa na quinta-feira. Quinta-feira temos a celebração da instituição da Eucaristia, a instituição do sacerdócio e a instituição do mandamento do amor-serviço, através do gesto de lava-pés. Na sexta-feira, o segundo dia do Tríduo Pascal, celebramos a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, normalmente naquele horário das 15 horas, a hora em que Jesus entregou o seu Espírito. E no Sábado Santo celebramos a grande celebração, que é a mãe de todas as celebrações, a Vigília Pascal. Na Vigília Pascal nós temos 4 ritos: o rito do fogo, com a bênção do fogo novo, a preparação do Círio Pascal. O Círio Pascal é aceso, que representa a luz de Cristo, a luz de toda a humanidade. Temos um segundo rito, que é o rito da palavra. Depois temos o rito do batismo, e com o batismo a renovação das promessas batismais. E o quarto rito, o rito da Eucaristia, da celebração da Eucaristia. Então, esses 3 dias preparam para o grande dia, que é o domingo da Páscoa, na ressurreição do Senhor. É o domingo em que nós celebramos a vitória de Jesus Cristo sobre a cruz, sobre a morte. Ele ressuscitou de verdade, vã não é a nossa fé. O que o Tríduo Pascal representa para nós cristãos? Bom, para nós cristãos, o Tríduo Pascal representa a vida ofertada de Jesus Cristo. Jesus Cristo que se ofertou por amor. Ninguém tirou a vida de Jesus, Ele mesmo a deu livremente. Então, celebrar os mistérios da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor é celebrar a nossa configuração a Ele como cristãos. Somos cristãos a partir do momento em que nós nos configuramos a Jesus Cristo, celebrando na nossa vida os mistérios da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. São os grandes mistérios de Jesus, são os grandes mistérios também de nós cristãos. Então, padre, muito obrigada pelo senhor nos conceder esta entrevista. Eu é que agradeço. Muito obrigado, Joyce. Muito obrigado a todos aqueles que fazem este programa. Deus abençoe a todos. E não deixe de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram, e ficar por dentro de tudo aquilo que acontece na nossa igreja particular. Agora vamos para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Não apenas entender o significado da Semana Santa, é importante também que nós saibamos como vivenciá-la. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora no nosso quadro Bons Conselhos. E no nosso Bons Conselhos de hoje, nós vamos falar sobre a vivência da Semana Santa, tempo em que a igreja celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E para conversarmos sobre esse tempo santo, nós vamos falar agora com o padre Jailton Pinheiro. Padre, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado, Joyce. Obrigado a todos os telespectadores do programa Em Tuas Mãos, da nossa Arquidiocese Teresina. Esse convite para os bons conselhos do nosso programa, e sobretudo nesse tempo que nós estamos vivenciando da paixão, morte e ressurreição, que é esse tempo de Semana Santa, que alegra a nossa vida e refaz a nossa fé. O que a Semana Santa representa para nós cristãos? Então, a Semana Santa e a vivência desse tempo
é justamente a recordação anual dos cristãos do mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que começa com o Domingo de Ramos, tradicionalmente celebrado em nossas igrejas, tradicionalmente vivido, que é aquela recordação da entrada de Jesus em Jerusalém para experimentar a paixão. No Domingo de Ramos, toda aquela simbologia vai até o Tríduo Santo, que começa na quinta-feira. Na quinta-feira vespertina da Ceia do Senhor, até o Domingo de Páscoa. Então, o final da Quaresma e o Tríduo Pascal fazem a Semana Santa neste período mais importante da liturgia da Igreja no ano. Como nós devemos seguir a liturgia deste tempo santo? Uma liturgia da Semana Santa proposta para nós a partir da Igreja justamente se dá na nossa participação nos atos litúrgicos que simbolizam e atualizam esta vivência da Semana Santa, né? Participação nas missas, o acompanhamento das leituras e orações, mas sobretudo da vivência dos ritos. É um período de muita simbologia, de muitos ritos que precisam ser vividos. É claro que com a pandemia muitos desses ritos precisam ser adaptados, como o lava-pés, talvez as procissões e tantas outras realidades, o beijo da cruz e tantas outras formas que a Santa Sé tem colocado para nós, né, como algumas referências mais simbólicas e restritas. Mas, sobretudo, é a partir da Palavra de Deus. Hoje, neste tempo, nas nossas vidas, acompanhar este itinerário da paixão a partir dos relatos bíblicos, né? Das transmissões também da Santa Missa e das liturgias solenes desse período. É um tempo de profundas celebrações, de sentido muito bem vivido, numa espiritualidade que configura a vida do cristão com a vida do próprio Cristo, que se entrega, que se oferece pela humanidade no mistério de salvação e permite que nós recordemos essa vida atualizando ela em nós, né? Então, a partir da Palavra de Deus, mas a partir também da vivência do tempo, você se situar que a Igreja, neste período, recorda os passos de Jesus, desde a sua entrada em Jerusalém, a sua entrega no Calvário, né, e a sua ressurreição no domingo. Então, também uma forma de viver esta Semana Santa é viver a cronologia dos fatos, ou seja, recordar que naquele momento o Senhor se entrega, naquele momento o Senhor morre por nós, naquele momento Ele ressuscita e viver uma vida de comunhão, né, com o mistério e com a vida de Jesus. Como devemos nos preparar para viver esse momento tão importante? A preparação já está sendo feita por nós na Igreja. A Igreja sempre tem, diante de um tempo solene, de um tempo importante, um tempo de preparação. Para o Natal é o Advento, para a Páscoa, a Quaresma. Então, nós já estamos em preparação, né, pela oração, pela caridade, né, pelo jejum, pela penitência quaresmal. Toda a igreja, desde a quarta-feira de cinzas, já está em preparação. Muitas comunidades também vivem e experimentam exercícios piedosos, como as vias sacras, né, como as adorações e tantas outras formas de viver esse itinerário, os encontros quaresmais, enfim, uma série de ações que a Igreja neste tempo utiliza como preparação. A outra forma de preparar bem o coração, né, para a vivência da Semana Santa é justamente acompanhar, né, com a vida o itinerário litúrgico, né, que vem a partir dos domingos da Quaresma, abrindo o horizonte para nós. São 5 domingos e vão nos introduzindo a esse mistério. Depois, especificamente, quando chega no Domingo de Ramos, nós podemos, de certa forma, nos apropriar dos símbolos na nossa vida, na nossa casa, né? No Domingo de Ramos, quem sabe fazer
um ramo bonito, colocar nas nossas portas, mesmo que a gente não vá à procissão, mesmo que a impossibilidade de ir à igreja. Na sexta-feira, quem sabe, colocar uma cruz sobre a porta, uma cruz na entrada da casa. Na quinta-feira, colocar flores, recordar o mistério da Eucaristia, com pão, com vinho, com uma refeição festiva. No sábado santo, quem sabe, acender uma vela durante a vigília pascal, rezar em família, recordando o mistério da Páscoa. E no domingo da ressurreição, sobretudo, ter esta consciência que a Páscoa é a alegria da igreja. Então, sendo a Páscoa a alegria da igreja, mesmo em meio a tantas dores, o Cristo ressuscita novamente, o Cristo vence a morte, o Cristo nos dá a esperança de um tempo novo. Portanto, viver, se preparar para viver a Semana Santa e experimentar este tempo, mesmo em difíceis circunstâncias que nós estamos vivendo, pode ressignificar muito a nossa experiência e fortalecer a fé nesta dificuldade. Qual conselho o senhor nos dá para vivenciarmos esse tempo, levando em conta que ainda estamos vivenciando esse período de pandemia? É tempo de manter a sintonia com Deus, ou seja, é tempo de profunda oração, profundo recolhimento, profunda intimidade com a palavra de Deus. Também é tempo de perdão, ou seja, é tempo de colocar este perdão em prática, sobretudo com as pessoas que estão afastadas. Um tempo de pandemia que nós estamos vivendo nos dá insegurança sobre a vida. Então é tempo de não deixar nada para depois, colocar a vida numa atitude de conversão, de perdão, de espera, coerente, consciente também. Mas, sobretudo, no ambiente familiar que nós estamos, de certa forma, forçados a viver pela forma que a pandemia nos impõe, é tempo de transformar a nossa casa numa igreja doméstica. Ou seja, fazer justamente o que os primeiros cristãos tinham, aquela experiência da casa-igreja, a casa, ser a nossa igreja, ser o lugar da nossa oração, ser o centro da vida de fé. Então, para esta Semana Santa, como a do ano passado também, que nós já estávamos no período de pandemia, o conselho que não somente eu dou, mas a igreja dá, é de justamente abrir os templos da nossa vida e das nossas casas para experimentar sem sofrimentos, sem saudades, porque o Cristo está em todos nós. Obrigada, Padre, mais uma vez, pelo senhor ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço você, a Joyce, a todos que acompanham o programa Em Tuas Mãos, na Arquidiocese de Teresina. Desejo a todos uma boa Semana Santa. Vamos agora acompanhar este depoimento sobre a prática da oração agora na Semana Santa. Olá, eu me chamo Daniel Souza, tenho 33 anos, sou casado, sou pai de 2 filhas, faço parte da comunidade católica Shalom, onde exerço minha missão e apostolado, e sou músico como profissão. Estou aqui para testemunhar um pouco sobre como vivencio a Semana Santa. Nós estamos nos preparando e desde o início da Quaresma, onde nós seguimos os preceitos e tudo aquilo que a Igreja nos propõe, nos sugere para vivermos bem esse tempo. Na sexta-feira, como de costume, oferecemos o jejum pela nossa conversão, pela conversão da humanidade. Todas as sextas-feiras nós também fazemos via sacra em família e acrescentamos também alguns sacrifícios, algumas abstinências de escolha individual, algo particular, aquilo que muito nos agrada, aquilo que muito nós gostamos de fazer, oferecemos também como sacrifício por este tempo, de forma especial para aqueles que sofrem durante este tempo tão difícil de pandemia. Na Semana Santa nós seguimos a programação da Santa Igreja, na quinta-feira com a missa do Lava-Pés, na sexta-feira com a Paixão do Senhor
No sábado, com a missa da Vigília Pascal e no domingo, a missa da Ressurreição do Senhor. Então, nós procuramos, durante esse tempo, estarmos em intimidade com Deus, para alcançarmos essa graça de fato, vivermos esta morte, que é morrermos para nós mesmos, para uma vida velha, para uma vida que não agrada a Deus, e assim podemos ressuscitar com Ele. Então, eu desejo a todos vocês uma excelente Páscoa, uma Semana Santa abençoada e que, de fato, ela nos leve a uma vida nova, a uma ressurreição, tendo que passar pela cruz, porque não há ressurreição sem cruz, mas também não há cruz que não nos leve à ressurreição. Deus abençoe vocês. Shalom. E agora você confere as últimas notícias da Igreja Particular de Teresina no nosso quadro Notícias da Igreja com a nossa repórter Joyce Fernanda. Bom dia, Joyce. Bom dia, Ana Paula. Bom dia a você que nos acompanha na manhã de hoje. Na sexta-feira, do dia 19 de março, a Igreja celebrou o dia de São José, padroeiro universal da Igreja. Na Arquidiocese de Teresina, a missa foi celebrada pelo arcebispo Dom Jacinto Brito e aconteceu sem a presença de fiéis. Em 2021, a Igreja celebra o ano dedicado a São José, pai adotivo de Jesus Cristo, por ocasião dos 150 anos da declaração do santo como padroeiro universal da Igreja. São José, esposo da Virgem Maria, devotou sua vida aos cuidados da família, vivendo do trabalho de suas mãos como carpinteiro. Ele consagrou o menino Jesus no templo, logo depois que nasceu, tendo ainda o papel fundamental na formação da personalidade de Jesus. E no dia 19 de março, a Igreja celebra seu dia. Na Arquidiocese de Teresina, a data foi celebrada com missa presidida pelo arcebispo Dom Jacinto Brito, na Catedral Nossa Senhora das Dores. Devido ao momento que estamos vivenciando da pandemia do novo coronavírus, a missa aconteceu sem a presença de fiéis, sendo transmitida através dos canais do YouTube, do programa Em Tuas Mãos, da Catedral Nossa Senhora das Dores e pela FM Carismas. O arcebispo Dom Jacinto Brito fala sobre este ano dedicado a São José, destacando ainda a escolha do Papa, que no início do seu pontificado decidiu ser guiado pelo pai adotivo de Jesus Cristo e proferiu este ano de dedicação a ele. Celebramos solenemente São José, patrono da Igreja Universal, da Igreja que está no mundo todo. Neste ano a ele dedicado, por iniciativa piedosa e oportuna do Santo Padre, o Papa Francisco, que é muito devoto de São José. No dia 19 de março de 2013, o Papa Francisco começava o seu pontificado, o exercício de seu pontificado sob o patrocínio de São José. E quis dedicar este ano, depois de 170 anos que Pio IX, 150 anos dessa proclamação de São José como padroeiro da Igreja, comemorar na Igreja em todo o mundo com um ano dedicado a São José. Hoje é uma data especial porque a solenidade deste santo. O arcebispo lamenta ainda sobre festejar este dia em um momento de pandemia e lockdown, sem a presença dos fiéis, mas isso não impede de celebrarem esse importante momento e que a Igreja ainda celebra o início do ano dedicado à família. Lastimavelmente, nós estamos debaixo do lockdown aqui no estado do Piauí, mas isso não impede que, mesmo com uma igreja vazia, estejamos cheios de fé, de alegria, para louvar a Deus e bendizê-lo pela figura de São José, que ele escolheu como esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus. Sabemos também que nesta Eucaristia estamos celebrando também o início do ano dedicado à família, porque faz agora 5 anos que terminou o sínodo sobre a família e o Papa assinou, nesta data do dia de São o documento pós-sinodal chamado Amoris Laetitia,
que quer dizer a alegria do amor, para falar da família. Então, muitas razões para festejar, muitas razões para celebrar, muitos motivos para agradecer e, sobretudo, muitos impulsos para nos levar a trabalhar mais e mais pelo reino de Deus, imitando a José na humildade, na firmeza, na coragem criativa, como o Papa Francisco tanto se refere a José, e nesse espírito de fidelidade à palavra de Deus que José mostrou de uma maneira exemplar. Caminhemos com José ao lado de Jesus e de Maria, caminhemos com José na observância da palavra de Deus, caminhemos com José aprendendo a ser grandes nas pequenas coisas. A Faculdade de Filosofia do Piauí, a FAFI, foi uma das primeiras faculdades criadas na cidade de Teresina, tendo como principal idealizador dessa fundação o arcebispo da época, Dom Avelar Brandão Vilela. Você confere agora uma matéria sobre a história do Instituto. A Universidade Federal do Piauí completou 50 anos de fundação no dia 1º de março deste ano, mas poucos sabem que sua existência se deu tempos depois da criação da Faculdade de Filosofia do Piauí, a FAFI, uma das primeiras faculdades da capital que teve como principal idealizador Dom Avelar Brandão Vilela, segundo arcebispo da Arquidiocese de Teresina. Atualmente, o departamento fica localizado no Centro de Ciências Humanas e Letras, CCHL, e quem passa pelos corredores acompanha através das placas na parede os nomes e fotos de personagens que já fizeram parte dessa história. O professor e historiador Fonseca Neto, que estudou sobre essa trajetória da criação da FAFI, fala sobre a importância desse momento e que o Piauí precisava da formação de professores do nível mais elevado para a rede de ensino básica. O que se pode dizer, assim, em resumo, é que a criação da FAFI é uma entidade de humanizar verdadeiramente, uma faculdade de humanidades, no sentido de elevar uma coisa que o Piauí precisava muito naquela época, que era a formação de professores em nível mais consistente, para as redes de ensino básicas. Dom Avelar tinha essa noção. E deu certo. Foi uma entidade muito exitosa que, passando a compor a universidade, a partir de 1968, quando a universidade é criada, a FAFI, dentro da universidade, no conjunto da nova entidade, é uma espécie, já desde o início, de coração pulsante. Tá? A área de filosofia, que é a mãe do CCHL, onde nós estamos falando nesse momento, em termos de lugar físico. Fonseca Neto destaca alguns nomes que fizeram parte da Faculdade de Filosofia na grade de professores e conta também que a universidade não criou um departamento de teologia, como era de desejo de Dom Avelar, mas que criou um curso de bacharel em teologia junto da Arquidiocese de Teresina. O padre Raimundo José não fez parte da criação propriamente, mas porque ele estava fora. O padre Luiz Soares, que inclusive se transformou depois num professor muito respeitado do Departamento de Filosofia, inclusive foi meu professor, quando aqui eu entrei em 1975, na área de História. Né? Depois de Direito, o professor padre Luiz, o padre Raimundo Nonato Melo, o padre Toni, durante um pequeno tempo, né? Já pároco de Fátima, foi também professor aqui do Departamento de Filosofia, assim como foi professor do Colégio Agrícola. No tempo mais recente, o padre Amadeu, que a universidade não criou um departamento de teologia, como fora o compromisso e o desejo de Dom Avelar, mas, ainda nos anos 70, a universidade cria, em convênio com a Arquidiocese, um curso de bacharelado depois se transformou numa licenciatura de curta duração, em teologia, que foi um curso muito valoroso que a Arquidiocese de Teresina manteve em convênio com a Universidade Federal, que de certa maneira, fez jus, veio ao encontro daquela aspiração original de Dom Avelar Brandão Vilela. O curso de teologia ele funcionou aqui, agregado ao Departamento de Filosofia,
mais ou menos até o governo episcopal de Dom Celso José. Depois não foi possível a renovação, porque a própria arquidiocese teve uma outra orientação com relação à formação de seus quadros sacerdotais. Estou falando dos seminários. Assim como relata o historiador, o padre Tony Batista, vigário-geral da Arquidiocese de Teresina, fez parte dessa história, tanto como aprendiz, como também educador. O sacerdote fala sobre a história da Fafi de acordo com suas vivências, dando destaque ao principal idealizador da faculdade. Nós só podemos entender a Fafi quando mergulhamos na história. Dom Avelar Brandão Vilela, quando ele chega a Teresina, ele traz um lema muito significativo: humanizar e evangelizar. Foi aí que ele começou o seu grande trabalho e ele criou, entre muitas coisas, a Faculdade de Filosofia do nosso Piauí. Era única. E ele continuou a trabalhar na educação. E eu tive a alegria, o prazer e a felicidade de estudar na Fafi, Faculdade de Filosofia. Eu trago do meu coração os meus colegas de faculdade, os meus mestres, os meus professores. Foram pessoas íntegras, capazes, competentes. Depois da Fafi, o senhor arcebispo Dom Avelar me mandou estudar em Salvador. Mas voltando de Salvador e me ordenando padre, eu precisei também ajudar a arquidiocese no curso de teologia que acontecia na Universidade Federal do Piauí. E aí, aquele que foi aluno da Fafi tornou-se professor na Federal. É algo que me enobrece, que me dá muita alegria. O historiador fala também que o arcebispo da época desejou a realização de um departamento de teologia dentro da nova universidade, mas ainda no meio do processo de implantação, o religioso foi transferido e não conseguiu acompanhar a finalização da implantação. Foi uma exigência de Dom Avelar perante a comissão especial do Congresso Nacional. Mas a universidade custou 3 anos para ser instalada, e nesse ínterim, entre a criação legal e a instalação, Dom Avelar foi transferido para a Bahia e não viu realizado o seu projeto de que dentro da universidade tivesse um departamento de teologia. E, ao cabo de 3, 4 anos, foi criado o departamento de filosofia, já às instâncias do padre Raimundo José Aire de Moraes Soares, que era o diretor da Faculdade de Filosofia no momento em que ela foi aglutinada pela Universidade Federal do Piauí. Mas esse núcleo pulsante, um lugar do aprimoramento, do exercício do pensamento crítico, como deve ser uma faculdade de filosofia, isso se deve à grandeza, à abertura de espírito do segundo arcebispo de Teresina, Dom Avelar Brandão Vilela. O vigário, padre Tony Batista, finaliza ainda expressando sua alegria por saber que a Arquidiocese de Teresina teve papel fundamental na criação da Universidade Federal do Piauí. E a alegria maior também é saber que a Igreja de Teresina, a Arquidiocese de Teresina, contribuiu de maneira muito positiva para a fundação da Universidade Federal do Piauí. É por isso que a Arquidiocese tem assento no Conselho da Universidade Federal. E a Pastoral Familiar da Arquidiocese de Teresina está se planejando para realizar uma live sobre pós-matrimônio, onde terão como palestrantes o arcebispo da Arquidiocese de Teresina, Dom Jacinto Brito, o padre Crispim Guimarães, assessor nacional da Pastoral Familiar, e o casal Ronaldo e Tatiana, que fazem parte do setor nacional do pós-matrimônio. A live acontecerá no dia 11 de abril, às 7h30 da manhã. Confira agora o horário das celebrações da Semana Santa na Catedral de Teresina.
Na segunda-feira, dia 29, a missa do Crisma acontecerá às 6 horas da tarde. No dia 1º, na quinta-feira, a missa da Ceia do Senhor acontecerá às 6 horas da tarde. Na sexta-feira, dia 2, a celebração da Paixão do Senhor acontecerá às 3 horas da tarde. No sábado, dia 3, a missa solene da Vigília Pascal acontecerá às 7 horas da noite. No dia 4, domingo de Páscoa, a celebração acontecerá às 6 horas da tarde. Todas essas celebrações serão transmitidas ao vivo através do canal do YouTube do programa Em Tuas Mãos. E essas foram as notícias da Arquidiocese de Teresina desta semana. Ana Paula, volto com você. Obrigada, Joyce, pelas suas informações. Essas e outras notícias estão disponíveis em nosso site arquidiocesedeteresina.org.br. Não deixe de conferir. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você acompanha a mensagem do Papa Francisco para este domingo. Em tuas mãos. Em tuas mãos. De volta com o programa Em Tuas Mãos, vamos agora acompanhar a nossa Dica da Fé para este domingo. Este quadro que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221-6793. Faça-nos uma visita. E a nossa dica da fé de hoje é o livro Ó Senhor, Sobre Tuas Asas, Herança Espiritual, da Savina Petrilli, da editora Nova Aliança. O livro fala sobre Savina Petrilli, uma mulher de têmpera extraordinária e vontade combativa. Em 1873, com permissão de seu arcebispo, reuniu na casa paterna as companheiras e deu início à congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, para o serviço dos necessitados. Em 1902, deu vida ao periódico A Voz da Caridade. Nos passos de Santa Catarina de Sena, influenciou o agir dos papas do seu tempo. Foi proclamada bem-aventurada por João Paulo II em 24 de abril de 1988. E esta foi a nossa dica da fé deste domingo para você. E agora vamos conhecer a história de Alcides e Silmara no quadro Artista da Fé. Poder servir a Deus com um dom dado por Ele é para o casal de músicos Silmara e Alcides de muito prestígio. Desde cedo, eles têm esse despertar pela música e também pelas coisas da igreja. A cantora Silmara conta como foi o início da sua trajetória na música, sobre a relação deles com o dom de cantar e como a igreja fez parte desse processo. Na verdade, eu sempre gostei de cantar, né? E Alcides, quando a gente começou a namorar, a gente desde criança se conhece, quando a gente começou a namorar, ele já era estudante de artes plásticas da UF, de música na UF, e a gente começou como uma brincadeira, né? Vamos dar uma canja, vamos participar, e eu fui inserida no contexto. Como eu sempre fui uma pessoa muito ligada à igreja e tinha essa vontade de participar, nós ingressamos nos grupos de casais e ficamos participando dos grupos de liturgia na parte do canto. E daí essa coisa só cresceu, né? Para mim é como uma realização pessoal. Eu digo isso sempre, eu amo ser artista, dentro de tudo que eu faço na minha vida. E cantar, louvar a Deus, eu acho que é a coisa mais sublime que se pode fazer, né? Então, para mim, a utilização do canto voltado para a música sacra, para a música religiosa, para a hora de contemplação, ela vem em todos os momentos, tanto na dor como na alegria. Eu sempre me sinto muito acolhida através do que canto. Alcides conta que sempre teve muito interesse pelo canto, mas que foi servindo a Deus ainda criança que essa vontade cresceu ainda mais. A partir de então,
tomou a iniciativa de participar dos grupos de jovens da sua igreja e atuar na parte da liturgia, tocando e cantando nas missas. E comecei a cantar dentro dos grupos de jovens, né, quando criança. E depois eu aprendi a tocar violão com os companheiros também do grupo de jovens. Então, e ajudava nas celebrações, na parte litúrgica, aos domingos, com o grupo de jovens também, acompanhando e tocando, né, nas missas. Então, a minha história musical, ela é paralela com minha história religiosa também, né? E depois eu vim para Teresina já estudar, fiz o curso de graduação em Educação Artística e com habilitação em Música, né? Para poder eu entender melhor como é que a música, a importância da música na vida das pessoas e conhecer a música mais tecnicamente, porque eu só conhecia por intuição. E aí eu estudei, fiz o curso de artes com habilitação em música, depois me especializei em musicoterapia, também utilizando a música com um trabalho da saúde, na reabilitação, etc. E assim, a gente tem, durante esses longos anos, né, a gente tem ajudado na parte litúrgica, tanto compondo como tocando nas missas solenes, nas missas mais simples também, do tempo comum. Então, a vida da gente tem sido permeada pela utilização da música em tudo que a gente faz. Já adulto, o artista resolveu se especializar na área para entender melhor sobre a música e sua importância, e logo depois resolveu usar seus conhecimentos para ajudar outras pessoas, se especializando na área da musicoterapia, que é uma prática onde se usa a música para o tratamento de alguma doença. E assim, a musicoterapia, ela é uma atividade que ela só pode ser exercida por quem tem qualificação. Então, para você ser musicoterapeuta, você tem que ser ou graduado ou fazer uma especialização nessa área de musicoterapia. Então, a gente trabalha em hospitais, trabalha com crianças carentes, crianças que têm transtornos, autistas, crianças com hiperatividade dentro da escola. E assim, na comunidade a gente não tem feito esse trabalho terapêutico ainda, né? Porque ainda não teve oportunidade e a gente ainda não começou a trabalhar nesse sentido. Eu faço atendimentos numa clínica aqui particular e também faço atendimentos em domicílio, né? As pessoas me contratam e eu vou até elas para fazer os atendimentos, dependendo da necessidade dessas pessoas, tanto crianças como idosos. Silmara fala sobre sua história de fé, da relação que tem com a Igreja Católica desde cedo. Estudante de uma escola de freiras, aprendeu muito novos ensinamentos de Deus e que, com o passar do tempo, essa estruturação da fé foi ficando mais forte e que hoje Nossa Senhora tem uma importância expressiva em sua vida. A minha vida escolar começou no Colégio das Irmãs, em Piripiri. Então, assim, eu sempre fui muito traquina, muito ativa. E até quando eu ficava de castigo, era numa capela. E para mim não era um castigo, porque eu até comentava, eu dizia, eu achava que eu era louca. Porque eu tinha a sensação de conversar com Nossa Senhora. Hoje, eu tenho outra visão disso. O contato que eu tenho com Nossa Senhora, Maria tem uma importância tão grande na minha vida. Eu sou tão dependente dela e assim, tão aceita, tão amada por ela. Às vezes eu brinco, eu digo, Nossa Senhora me atende até, porque ela diz, é a Silmara que está batendo aqui na porta de novo. É uma dependência gostosa, sabe? É uma sensação de proteção. E a minha ligação sempre foi essa, né? Eu resolvo a minha vida, eu sou dependente de Deus. Então, assim, eu resolvo a minha vida de acordo com o que Deus me capacita. Guiados pela fé, o casal conta que já passaram por muitos momentos delicados, mas a crença em Deus e em Nossa Senhora nunca os deixaram paralisar. Os músicos contam sobre um testemunho de vida que aconteceu na família deles. Esse é um marco da nossa história, né? Quanto à fé, porque o Pedro, nós temos 3 filhos, né? O Pedro Felipe, o Pedro Júlio e o Pedro Augusto. E o Pedro Felipe é o mais velho.
Ele sofreu um acidente de carro que é difícil de acreditar. Outro dia, eu estava conversando com um dos bombeiros que socorreu o Pedro Felipe, e ele disse: Mara, naquele momento que eu deixei vocês quebrarem aquele cerco, eu achei que era uma despedida, porque eu tinha certeza que vocês não iam conseguir, que o Pedro não estaria vivo para contar essa história mais tarde. E o Pedro é músico, né? Ele estava no auge, cantando na noite, é um tenor lírico, e a música sempre... Ele estava trabalhando, dando aula de música, né, para as crianças aqui na comunidade da região. Não, e o mais engraçado é assim, o Pedro passou 2 meses no UTI, com todas as questões de gravidade que você pode imaginar. E eu me ajoelhava na porta da UTI, rezando o meu texto, e eu lembro que os médicos pediam para eu me poupar, porque eu só estava me contaminando. Afinal de contas, a porta de uma UTI do HUT. Mas quando o Pedro começou a melhorar, porque ele teve muito grave, ele disse que tinha tido uma visão com Nossa Senhora, e ela tinha dito que ele tinha um elo com a vida. E nesse momento, um amigo nosso, o Fábio, ele é inclusive do movimento Shalom, ele entrou na UTI cantando, né? E o Alcides também ia para a UTI para fazer a musicoterapia com ele. Então ele disse que olhou para Nossa Senhora e disse: esse é o meu elo com a vida, é a música. Então, assim, eu acredito que essa nossa música ela faça parte desse coro que interessa a Deus, porque nós já vivemos muitos momentos e esse é um dos. No mesmo ano de 2013, a minha mãe foi safenada, o meu pai foi safenado. Foram momentos que para qualquer pessoa seria de grande desespero. Tivemos sim nossos momentos de dores, de choro, mas a oração sempre foi o nosso conforto e a música sempre foi o nosso elo maior. E em meio a tantas turbulências, desafios, Silmara e Alcides, mais uma vez, usaram da fé e do dom da música para enfrentarem as dificuldades. A música de composição deles remete qual foi o motivo de tanta perseverança. É bom estarmos juntos na alegria ou na dor. É bom estarmos juntos na paz e no amor. É bom estarmos juntos na alegria ou na dor. E o céu que contemplamos aguça as alianças, de dia lança risos e raios de esperança. O tempo de amargura que logo passará, trará nova energia e a fé para abraçar. Para abraçar. Para abraçar. Acompanhe agora o nosso quadro Palavra do Pastor para este domingo. Domingo de Ramos. Mesmo em meio à dor e à angústia da pandemia, nós levantamos nossos ramos dizendo: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E eu passo a você, meu irmão, minha irmã, que está agora acompanhando o nosso programa em tuas mãos. Lhe passo esta mensagem de esperança. Foi assim que os filhos dos hebreus, como a Bíblia nos diz, saíram ao encontro do Senhor cantando Hosana, quer dizer, glória a Deus, louvado seja Deus. Não estamos sozinhos nessa caminhada. O Senhor, como entrou em Jerusalém para sofrer a paixão, entra também em nossas vidas, entra também em nossas casas, entra também em nossa sociedade para vivenciar conosco essa provação e nos ajudar a dela sair. A Semana Santa, como o nome diz, é uma semana em que nós queremos dedicar mais tempo à leitura da Palavra de Deus, à participação nas celebrações litúrgicas.
Talvez você possa me responder: como eu vou participar? Nós temos a segurança das autoridades civis e sanitárias de que nós podemos manter nossas igrejas abertas com as devidas precauções, seja a máscara, seja a higienização, seja o distanciamento. E graças a Deus isto nunca faltou em nossas igrejas. Sempre tivemos uma observância fiel e não se viu dizer que alguém foi contaminado em igreja. Sabemos de contaminações em aglomerações, mas nas igrejas não há aglomerações. A proximidade e o distanciamento se juntam, mas não se confundem. Por isso nós estamos convidando a você, na medida do possível, a tomar parte nas celebrações presenciais na sua paróquia. E se não for possível por esta ou aquela razão, acompanhe as nossas celebrações. Olha, o YouTube da Arquidiocese, em tuas mãos, pelo qual você está assistindo este programa. O YouTube da Catedral, o Facebook da Carismas, estarão transmitindo Domingo de Ramos, Quinta-feira Santa, Sexta-feira Santa, a Vigília Pascal e o Domingo de Páscoa. Então, teremos de fato a ocasião de acompanhar da nossa Igreja Mãe as celebrações que eu vou presidir como bispo da Diocese, para que todos os irmãos e irmãs tenham acesso. Se não for possível, reze em casa. Lembre daquele livrinho, a Semana Santa em Família? Tire da gaveta. Utilize se você não pode ir à igreja, para que não falte o alimento da fé. É hora de nós acompanharmos a Jesus como o povo de Jerusalém acompanhou Jesus na sua entrada na Cidade Santa. Ele entra com humildade. Às vezes nós gostaríamos de ter um Cristo triunfante. Ele não veio para apagar o brilho das coisas. Ele veio para somar conosco e nos guiar. Então ele entra montado num jumentinho, símbolo da mansidão, da humildade. Os poderosos entravam em cavalos gordos e fortes. Jesus entra no jumentinho. E o povo estende as suas mantas, estende os seus véus para que ele possa passar em cima como sinal de homenagem, como sinal de reverência. Vamos nessa Semana Santa, irmãos e irmãs, estender para Jesus não o nosso manto, não as nossas camisas, não os nossos lenços ou mesmo nossas toalhas. Vamos estender a Ele o nosso coração. Vamos deixar que Ele entre, Ele possa passar e deixar aquela brisa suave, aquela experiência forte de que Ele nos ama e por isso dá a vida por nós, de que Ele está conosco e por isso não estamos sozinhos. Vamos erguer mais uma vez os nossos ramos e proclamar: Hosana ao Filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Lembrando a você que, por conta da pandemia, as nossas igrejas não poderão contar com a numerosa participação dos fiéis nas celebrações da Semana Santa. Mas, mesmo assim, sigamos firmes na esperança e façamos deste tempo um momento de renovação das nossas vidas. Até o próximo domingo com mais um programa Em Tuas Mãos para você. Vivemos contigo.